Nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos a Congregação Cristã Apostólica, CCA. Convidamos a todos que estão participando desse culto conosco, nesta manhã, que você possa compartilhar esse culto com mais uma pessoa. Convide mais um. Assim como nós compartilhamos histórias, memes, piadinhas, imagens engraçadas, imagens tristes, imagens de esperança, compartilhe com a tua família, compartilhe com os teus amigos este culto. Traga mais uma pessoa para assistir o culto com você. O Senhor tem pressa para falar com as almas. O Senhor abriu essa porta, permitiu que fosse aberta também essa porta, para que as pessoas pudessem, ainda que as igrejas estejam fechadas, que as pessoas pudessem se achegar ao Senhor. Então, o convite que nós fazemos no início desse culto, compartilhe, mais uma pessoa só. O que é bom para você, distribua para os teus amigos, não vai faltar para você. Vai ter para você, para os teus amigos, para todos nós. Vamos encher a terra com a palavra de Deus, meus irmãos. Olha só o dia que nós estamos vivendo. Dia de tristeza, dia de medo, dia de frustração. Muitos dos nossos conhecidos, se não da nossa própria família, estamos vivendo luto. Então que seja um tempo de nós nos apegarmos a Deus. Então o convite que faço, compartilhe esse culto com mais uma pessoa. Vamos expandir a mensagem do Evangelho. Vamos expandir a mensagem da palavra. Enquanto estivermos reunidos aqui, por poucos minutos que sejam, louve ao Deus da tua salvação. Cante os hinos que serão chamados. Já relatamos aqui por diversas vezes que os hinos que nós temos escolhido, dentre os hinos do nosso livro de louvores, do nosso cenário, são hinos comuns a diversas linhas doutrinárias evangélicas, para que te traga conforto também na hora de cantar. Então cante os hinos, se não for possível de onde você estiver, medite nas palavras, mas participe do culto, meu irmão. Participe do culto, minha irmã. Que a tua família seja abençoada pelo fruto do trabalho das tuas mãos, em você compartilhando esta mensagem, compartilhando esse serviço. Pessoas que estão sofrendo com medo, pessoas que estão tristes pela perda de emprego, com temor do que vem pelos próximos dias. Compartilhe. O Senhor que é contigo será com eles também. Em comunhão, vamos iniciar esse culto cantando o hino 57.
Deus, glória ao Senhor. Em continuação, amados irmãos, vamos cantar o hino 119, 119. Glória ao Senhor. Aleluia. Bem, amados irmãos, irmãs, iremos neste momento aos pés do Senhor com oração, bater na porta da misericórdia pelos pedidos da igreja. Convidamos a todos que na presença do Senhor possamos dobrar os nossos joelhos. Onde você estiver, não é vergonha. Se você estiver na sua casa, estiver num ambiente privado,
Vergonha é não podermos ser atendidos pelo nosso Deus. Vergonha é quando a nossa prova vem e domina a nossa vida. Então, dobrar os joelhos em ato de humilhação e reverência não é vergonha, é respeito. E convidamos a todos que possam agir dessa maneira. Dobra os teus joelhos, eleva a tua mente aos céus. Iremos pedir por toda a igreja, não por quem pede, porque eu também sou necessitado da misericórdia do Senhor na minha vida, na vida da minha família, mas iremos pedir por toda a igreja. Será uma oração, mas será uma oração por todos nós. Isso não te impede, no tempo que nós estivermos em oração, que você faça a sua oração também. É o teu tempo de intimidade com Deus. Clama, busca, bate na porta. Não se canse de pedir ao Senhor misericórdia, porque o Senhor se alegra daquele coração que se derrama na presença dEle. Em comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus com oração. Tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Altíssimo e poderoso Deus, Pai de infinita misericórdia, estamos mais uma vez nesta manhã, Senhor, de joelhos prostrados, rendendo-lhe graças pela promessa de salvação, a qual Tu tens feito com as nossas almas, se formos firmes e fiéis à Tua palavra. Graças Te damos, Senhor, porque mais uma vez pudemos acordar e ver, Senhor, a luz do dia. Pudemos contemplar, Senhor, as maravilhas da Tua criação. É fato, Senhor, que muitos de nós estamos encerrados em algum lugar fechado, um hospital, uma prisão na mente, e já não temos mais nem a alegria de viver. Mas Te somos gratos, Senhor, porque assim como chegou mais uma manhã, se renovam em nós as esperanças de que Tu estás no controle das nossas vidas e que Tu está pronto para nos atender também. Entretanto, Pai amado, se alguma coisa temos faltado na Tua presença, nós Te pedimos, perdoa as nossas faltas por amor do Teu santo nome. Conduza-nos, Senhor, no caminho para o centro da Tua vontade. Conduza-nos, Senhor, para os caminhos das Tuas bênçãos, a qual Tu tens nos prometido, para que façamos, Senhor, tudo de acordo com a Tua vontade e que a nossa vida vá bem, que a vida da nossa família vá bem da mesma maneira e que em tudo o Teu nome seja glorificado por nós. Entretanto, pelos caminhos errantes, pensamentos e obras, nós Te pedimos, mais uma vez, perdoa-nos, pelo amor do Teu santo nome. Ó Pai de misericórdia, apresentamos esse santo culto. Sê conosco, Senhor. Sê conosco nos cantar dos hinos. Sê conosco, Senhor, naquilo que Tu dera ao Teu servo para falar. E maiormente nós Te pedimos, Senhor, manda para nós um passo da Tua palavra. Quantos dos nossos irmãos, irmãs, nesta manhã acordaram e falaram, Senhor, eu preciso encontrar alguém, eu preciso encontrar um caminho, eu preciso encontrar alguma coisa que faça eu entender a Tua vontade na minha vida. Ó Deus de piedade santo, toma nas Tuas mãos, Senhor, as orações, os pedidos, as aflições, as enfermidades, as causas, consola os corações relutados. Cuida, Senhor eterno, pelo amor do Teu santo nome, dos órfãos, das viúvas, mas atende o Teu povo, pelo amor do Teu nome, Senhor. Nós Te pedimos porque confiamos na Tua providência, ó Pai. Nós Te pedimos, Senhor eterno, porque estamos certos que nós não estamos falando, Senhor, e nossa voz irá se acabar com o tempo, a nossa voz vai se ficar esquecida aqui na terra. Não, Senhor, nós cremos que quando nós dobramos os nossos joelhos em terra e quando nós pedimos, Senhor, com fé, o céu se abre, Senhor, e Tu vem atender a necessidade do Teu povo. Ó Deus de piedade santo, olha para a terra nesse momento, na multidão da Tua misericórdia. Olha para nós, Senhor. Não estamos reunidos porque não é tempo de estarmos reunidos, mas estamos unidos em comunhão contigo. Toma na Tua mão, Senhor, o coração,
a mente, as lágrimas de cada filho seu, cada filha sua, Senhor. Não olha, Senhor eterno, pela condição que nós nos apresentamos diante de Ti, porque temos vivido dias, Senhor eterno, que mais erramos do que acertamos, porque estamos vivendo dias aflitivos, Senhor, mas nós te pedimos, não olha para nós pela situação que estamos, mas olha para nós com os olhares, Senhor, da Tua misericórdia. Ajuda nós, Senhor. Venha ao nosso encontro pelo amor do Teu santo nome. Vai ao encontro, Senhor, dos enfermos. Vai ao encontro, Senhor eterno, dos familiares dos enfermos também. Vai ao encontro, Senhor eterno, com os familiares da força pública de saúde do nosso país. Vai ao encontro, Senhor, dos médicos, dos enfermeiros, dos assistentes auxiliares de enfermagem. Vai ao encontro com os farmacêuticos, Senhor. Vivemos dias de muito temor, vivemos dias de muita frustração, mas Tu és um Deus que coloca paz nos corações e fará com que passemos por essa jornada de guerra e encontremos a paz, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Ó Deus de piedade santo, quanta causa, quanta aflição, quanta perturbação de espírito, quanta depressão que há no meio do povo. Vivemos dias, Senhor, aqui na terra, em que as pessoas com medo do mal, com medo de ficar acometido, de perder a vida, acabam morrendo, sofrendo, ficando deprimido. Senhor, passa com o Seu bálsamo da paz, passa com o Seu bálsamo da consolação, pelo amor do Teu santo nome. As pessoas com medo começam sem paciência a brigar entre os casais, entre as famílias, nas empresas, ninguém se entende. Senhor, passa com, Senhor eterno, com o dom da união, o dom da esperança, o dom, Senhor eterno, do primeiro amor. Permita que as pessoas possam se reencontrar mais uma vez, mas vai ao encontro dos Teus filhos na terra, pelo amor do Teu santo nome, e confirma, Senhor, os nossos passos. Nos encontra, Senhor eterno, nos caminhos que nós estamos, e fala mais uma vez conosco pela Tua santa palavra. É o que Te pedimos, Te rendemos graças, em nome de Jesus Cristo, Filho do Teu amor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Bendito é o Teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bem, amados irmãos, irmãs, nós estamos vivendo verdadeiramente um período de guerra, onde a arma não vem de um avião, de um bombardeio, mas é uma arma invisível, que não escolhe bandido ou mocinho. Então não estamos não é um estereótipo que nós conheçamos. Estamos vivendo um tempo novo na Terra. O sistema de saúde do nosso país está saturado. Devemos nos resguardar nos dias que estamos vivendo e fazemos um apelo a toda a Irmandade. Nas nossas mãos, nós não conseguimos fazer hospitais. Pelas nossas mãos, nós não conseguimos aumentar o número de respiradores nos hospitais. Nós não conseguimos dar subsídios de medicamentos para o sistema de saúde. Nós não conseguimos, irmãos, na verdade, treinar os enfermeiros que entubam e tiram e destubam as pessoas. Nós não conseguimos fazer nada, estamos impotentes. Essa guerra está na mão dos médicos, está nas mãos do sistema público de saúde do nosso país. Em que pese estejamos todos insatisfeitos, em que pese todas as meios de mídia, de publicidade, de jornalismo estejam cobrando sanções mais duras das autoridades. Politicamente haja uma disputa entre os poderes. Ainda assim,
Entendamos, irmãos, o sistema de saúde do Brasil não é dos piores. Nós estamos entre as nações que mais estão vacinando a sua população. Nós estamos, dentre as nações, nós devemos estar entre a quinta ou sexta país do mundo em volume, velocidade de vacinação por milhar de habitantes. Então o trabalho está sendo feito. Não fiquemos achando que estamos vivendo num país que negou a sua população, os seus habitantes, os seus cidadãos. Não. Estamos melhor, se não me falha a memória, do que a maioria dos países europeus em velocidade de vacinação. Entretanto, nós somos um país grande, nós somos um país enorme. E vai levar um tempo para que esse processo sanitário seja concluído e controlado. No lugar do medo, no lugar do desespero, o que podemos fazer? Se nós não podemos atender as forças de saúde do nosso país, se eles estão dando o máximo, se os nossos médicos, os nossos enfermeiros, que são os soldados que estão lutando essa guerra por nós, eles estão saturados. Porém, é com eles a missão. Então nós devemos orar por eles, devemos jejuar, devemos orar, pedir, interceder pela força de saúde do nosso país e, maiormente, devemos tomar as devidas precauções. Você não consegue ir lá comprar um respirador ou fazer um hospital de campanha do dia para a noite, mas você consegue lavar as mãos. Você consegue não passar a sua mão nos olhos, no nariz. Você consegue usar máscara. Você consegue evitar contato pessoal com outras pessoas, mesmo que seja da sua família. Você consegue dar atividade para os teus filhos, que eles se sintam ocupados sem que eles precisam ter contato muito grande com outras crianças, porque eles não sentem o dano, mas passam, em que pese esteja aumentando o número de infectados com consequências entre os mais jovens. Isso nós podemos fazer. Então, nós precisamos ter consciência de onde nós nos inserimos nesse momento. Essa guerra é da medicina. Só que como um fronte de contenção dessa guerra, nós podemos atuar. E eles precisam que nós atuemos, para que nós possamos frear esta situação que estamos vivendo. É mais um anúncio, um apelo de utilidade pública que fazemos. Se resguarde. Não precisa se reunir para fazer um evento de família. É 15 dias que o governo vai te pedir, é um mês que o governo vai te pedir, mas é um mês que você vai ganhar 40 anos de vida para frente. Sejamos inteligentes, tenhamos discernimento em atender ao apelo da nossa sociedade. Façamos o possível, quanto mais nós estendermos, mas isso não funciona. É questionável o funcionamento da reclusão, do lockdown. Mas é o que a sociedade está pedindo para nós agora. Entre funcionar ou não funcionar, faça o que estão te pedindo. Principalmente lavando as mãos, evitando contato social. Se você é contra ou a favor do lockdown, se você é contra ou a favor de fechar o comércio, não estamos discutindo isso. Contra ou a favor de fechar as igrejas, mas seja a favor da vida. Esse é um vírus danoso, mas se você ficar com uma distância segura das pessoas, você não pega
e evita que as outras pessoas peguem. Ah, mas eu já fui vacinado. Ah, mas eu já peguei esse coronavírus. Muito bem, continue fazendo o distanciamento social, porque mesmo que você já tenha sofrido dano, o vírus, se passar por você, você continua contaminando todo mundo. Então, se resguarde. Tempo de resguardo. Nós estamos aqui num culto de adoração a Deus. Todavia, faz-se necessário, por ser um serviço público, culto, faz-se necessário também esses anúncios mais uma vez. Falo em nome pessoal, como cidadão. Falo aconselhando em nome da nossa entidade, da nossa instituição. E falo para mim também. O que vale para você, vale para mim. Precisamos estar atentos aos sinais. Tomemos muito cuidado com as nossas crianças. É coisa boba, irmãos. Mas cuidado com umidade. Lavar bem o cabelo, quando lava o cabelo das crianças, seca. Vai vir um surto muito grande de piolho, de sarna, que é uma decorrência dessa pandemia. Então tomemos cuidados. É tempo de estarmos asseados, limpos. Tem que estar limpo. A criança limpa, tem que estar todo mundo limpo. É só assim que a gente vence essa guerra e vamos frear essa consequência tão danosa que estamos vivendo. Desculpem os irmãos pelo que eu estou falando. Se alguma coisa que nós falamos que não seja do teu agrado, perdoa. Resume-se em: deixa os médicos fazer a parte deles e, no lugar de temor, achar que todo mundo vai morrer, faça a sua parte. Lave as mãos, distanciamento social. Precisou usar transporte coletivo, usa o contrafluxo. Façamos a nossa parte. A nossa parte é simples. Tão simples que nós não acreditamos e não fazemos. Faça, e o Senhor será contigo. Irmãos, quanto aos cultos da nossa igreja, continuamos a reforçar que possamos estar sempre na presença de Deus, também pelos cultos da CCA. Temos culto hoje às 10 horas, domingo, às 14 horas e às 18h30. De segunda a sábado, às 20 horas, todos os dias. Terça-feira, quarta, terça, quinta, sábado e domingo, 14 horas. Culto nesse canal que você está. Sábado pela manhã, às 10 da manhã. Não falta culto para você assistir. Assista os cultos, participe, fique em comunhão. A gente vai entrando, permanecendo em comunhão com o Senhor. A gente vai passando pelos dias e o Senhor vai nos dando a vitória. Façamos o que é bom no tempo oportuno. E agora é tempo, há uma oportunidade de você estar todos os dias congregando com esse grupo de irmãos da CCA. Faça dessa maneira. Se você é de outra igreja, assista o culto da tua igreja. Se você tem comunhão com uma outra igreja, assista o culto da outra igreja. Mas esteja em comunhão com o Senhor. Também reforçamos as necessidades que se abatem na nossa sociedade neste momento. Mais do que outras oportunidades, que é alimento, mantimento, suprir o pobre, o necessitado. Aqui na CCA temos necessidade para atender principalmente a nossa região metropolitana. Mas onde você estiver, em qualquer lugar do país, do mundo, faça a tua função social. Prepare mantimentos não perecíveis que você possa doar. Leve numa instituição, numa igreja, em alguém da tua confiança. Ou se você souber de alguma comunidade que seja necessitada, que com certeza a 3 quilômetros da tua casa você vai encontrar mais de uma. Faça o atendimento daqueles que precisam. Ah, mas eu não estou saindo de casa. Peça para alguém um serviço de mototáxi.
mas faça com que as famílias possam ser atendidas. Tá bem assim? Um bispo, um padre, um pastor, um diácono, um ancião da tua igreja, um obreiro, alguém poderá te atender. E certifique-se que o que você ofertou chegou no destino final, que as pessoas possam ter sido satisfeitas pelo esforço das tuas mãos. Tá bem assim? E oremos, irmãos. Oremos, sem cessar. Jejue, ore, para que o Senhor passe de nós esse cálice. Rapidamente também. Em continuidade a esse culto, para que o Senhor nos mande a sua palavra, vamos cantar o hino 206. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bem, irmãos. Ontem, estava lendo as Escrituras e o Senhor me prendeu num assunto. Me prendeu um assunto a respeito de um rei, que eu não me recordo de ter lido essa parte nas Escrituras, a Bíblia é muito grande, e o Senhor me cobrou, falou, é a palavra que o Senhor me fez sentir que era a palavra que era para ler, no dia de hoje. E aquilo eu falei, será que é o Senhor que está falando comigo? Eu fiquei um pouco indeciso. Eu estava com as Escrituras abertas. Eu peguei e aleatoriamente virei as páginas. Caiu no mesmo assunto, no mesmo rei, em outro livro. Por essa confirmação, atenha-te em receber a palavra que o Senhor falará conosco nesta manhã. Segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas.
A Bíblia é grande, irmãos, mas o Senhor sabe exatamente onde quer falar conosco. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 15. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, iremos ler do verso 1 ao 16º. Estando lendo a respeito desse assunto, eu peguei a Bíblia e virei. Quando eu virei, caiu em 1 Reis, capítulo 15. Segunda Crônicas 15, caiu em 1 Reis, capítulo 15. A respeito do rei Asa. E quando você olha o 15 de 1 Reis, fala a respeito do rei Asa também. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos ler então a respeito desse rei e ver o que o Senhor requer de nós. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, verso 1 ao 16º. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e, se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando, na sua angústia, se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele um grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém, no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com trombetas, e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Temos aqui, amados irmãos, irmãs, famílias, amigos, ouvintes da palavra, temos aqui uma história
escondida nas escrituras sagradas, uma história de um rei, de um governante, em que encontrou a paz, buscando ser um servo fiel, trazendo a sociedade em que ele vivia, que ele dominava, para o centro da vontade do nosso Deus. A história, irmãos, nos demonstra que o que um governante faz, o que um líder faz, acaba que traz consequências para as próximas gerações daquele povo. O rei Asa reinou no reino menor, reinou em Judá, porquanto após o rei Davi, que dominava sobre todo o território de Israel, veio o filho de Davi, Salomão, do qual temos conhecimento em que ele foi o homem mais sábio do mundo. Mas a sabedoria, ao final do tempo dele, confundiu o entendimento daquele governante. Pouco se fala, mas ele causou a separação do reino. Os caminhos que Salomão tomou ao final da vida afastou, segregou, dividiu os povos. Quando Salomão morre, um líder que havia fugido retorna e pede ao filho de Salomão, que o sucedeu, que ele tivesse misericórdia do povo. Porquanto, se acompanharmos alguns textos explicativos da Bíblia, identificamos e conclui-se que Salomão, ao final do seu tempo, colocou um jugo sobre o povo de Israel, onde eles viviam como se escravos fossem. Um povo eleito por Deus, um governante que alcançou a misericórdia de Deus, mas ainda assim se corrompeu, se perdeu e o povo sofreu o dano. E o filho de Salomão prometeu àquela pessoa que faria pior ainda do que o pai dele havia feito. Nisso os reinos se dividem e vem uma sucessão de reis sobre o mesmo povo, mas reinados que se disputavam entre si. Naquele território originalmente dado aos filhos de Deus como um todo. E os reinos se sucediam, um ficava 2, 3 anos, outro ficava 40 anos, mas sempre havia guerra entre os iguais. Assim como, traduzindo aos dias de hoje, quantas cidades que disputam hegemonia de alguma coisa, ou povos da mesma cidade que brigam entre si por causa de um time de futebol, por causa de uma disputa política, uma posição política, ou nações irmãs que brigam entre si, que buscam um e o outro a hegemonia, ou pessoas dentro dos templos religiosos que ficam criando guerra entre uma igreja e outra, achando que só a igreja dele está certa, só a igreja dele que leva para o céu, como se o líder dela fosse quem tivesse morrido na cruz. E não entendem que nós estamos todos sob o guarda-chuva da misericórdia, que é Jesus, o nosso Senhor. Independente da placa
quem vai se salvar é a alma. E a igreja serve para que nós busquemos nos aperfeiçoar para alcançarmos a salvação. Então os povos têm essa tendência de brigarem entre si. E esse jovem assumiu o trono, o rei Asa, e vivia essa perturbação. Entretanto, o Senhor despertou um profeta, Azarias, e esse profeta foi até Asa, o rei Asa, e falou para ele que se ele fosse fiel a Deus, que se ele buscasse a Deus, o Senhor seria com ele, e seria com o povo dele. E lemos aqui que quando esse profeta chega, havia uma grande perturbação entre os povos. Havia luta, havia morte, havia destruição. Não havia paz, nem para o que saía de Judá e nem para o que entrava em Judá. Então os irmãos entendem que é um tempo de perturbação. Quando tem perturbação, quando tem guerra, tem doença, tem acidente, tem morte, tem violência, tem miséria. Isso é um ambiente conturbado. Mas Asa creu no profeta, creu na profecia e seguiu o que o profeta determinou. Seguiu, crendo que o Senhor estava com ele, enquanto ele estivesse com o Senhor. E ele reuniu o povo e falou todas as coisas que havia recebido, e o povo creu. E eles destruíram os templos, os altares de adoração a outros deuses, e se voltaram ao Deus de Israel. E nós lemos até o verso 16, porque ele foi contra a rainha, mãe dele. Porque foi erigido um altar, um lugar de adoração à deusa Azera, que era a deusa da fertilidade. Porque o povo, irmãos, o povo sempre encontra alguém, algo, um objeto para endeusar. E se afastam de Deus. E ele foi contra a obra da mãe e destruiu. E fala que ele destruiu, despedaçou e queimou junto ao ribeiro. Ele creu na profecia. Creu. E o Senhor foi com ele. O Senhor foi com ele, deu sabedoria para ele. Se você ler o próximo capítulo, mostra que um rei de Israel vem para tomar o reinado dele e ele consegue fazer uma aliança com o povo próximo e eles expulsam aquele rei inimigo. E houve paz nos termos de Judá. Irmãos, o Senhor me confirmou para passar essa mensagem para você, para que eu fosse o primeiro a receber a instrução, porque quem fala é o primeiro a comer. A recomendação do Senhor para nós nesta manhã, assim como o Senhor despertou um profeta para falar com esse rei, hoje talvez você não esteja com vestes reais para receber essa palavra, mas a profecia, a instrução da palavra chega até onde você está. E o convite é esse. Não se mede a tua vida pela tua prova, mas o Senhor medirá
as nossas vidas pelo tamanho da nossa adoração. Ser fiel a Deus. Ser fiel ao Senhor. Busque agradar o Senhor. Lembre-se que agradar ao Senhor não é agradar ao pastor. Busque agradar o Senhor no seu testemunho, nas tuas obras. Irmãos, agradar o Senhor com as obras passa por você organizar a gaveta do criado mudo do teu quarto. Quem quer agradar a Deus, tudo que faz com perfeição para agradar a Deus. Agradar a Deus não é estar somente nas igrejas, é ter obras. É você trocar um filme de pornografia, uma novela, uma programação que não edifica, por examinar as Escrituras, meditar nas palavras, orar, abençoar a tua família, abençoar a tua casa, o teu emprego, o teu patrão, o teu funcionário. Quantas vezes você orou pelos teus clientes? Quantas vezes você orou pelo teu fornecedor? Você pede para que o teu fornecedor vá bem, para que você possa ir bem também? Você pede que o Senhor guarde os teus funcionários, para que você possa continuar podendo operar a tua empresa, o teu negócio, por pequeno ou grande que seja? Isso é ser um servo, uma serva de Deus, dedicada em agradar a Deus. Em tempo de guerra como estamos aqui, não tinha paz nem na entrada e não tinha paz na saída. Havia conflito de fronteira. Hoje temos cidades no estado de São Paulo que você não pode entrar. Os países estão fechados. Ninguém entra, ninguém sai. Nós estamos em meio de uma guerra. Mas para quem ouve essa palavra, quem colocar essa palavra em prática, o Senhor trará um tempo, um reinado, décadas de paz e de prosperidade para você. Haverá saúde, haverá alegria de viver, haverá suprimento para os teus. Mas o Senhor quer que você seja fiel à palavra de Deus. Os caminhos que o Senhor toma na vida de cada um de nós, irmãos, a cada um o Senhor faz de uma maneira. Para cada um o Senhor pede de um jeito. Mas o que você está buscando, o Senhor está te pedindo, ser fiel. Ser fiel. Abandone os outros deuses, outros ídolos. Irmãos, refrigerante pode ser um ídolo. Comida gordurosa pode ser um ídolo. Programação de YouTube pode ser um ídolo. Novela pode ser ídolo. Programação de rádio, de televisão pode ser ídolo. Falar mal da vida dos outros pode ser um ídolo. Só reclamar da vida. Você chega para uma pessoa, pergunta, tudo bem? Você quer sair correndo dela. Porque ela só reclama, só fala mal, tudo está errado. Isto é abominável perante o Senhor. Hoje é um culto da família, um culto do domingo, um culto de alegria e é um culto de benção. A promessa que o Senhor tem feito para você está de pé, mas o Senhor quer que para Ele estar contigo, você esteja com Ele também. Então limpe as tuas vestes, a tua mente, a tua consciência de tudo que te afasta de Deus, do julgamento. Estamos sofrendo, estamos em guerra e as pessoas continuam arrumando confusão dentro de casa, confusão com os filhos. Agora que é a hora de estarmos juntos, no mesmo entendimento, se precavendo, se unindo, se ajudando,
continua julgando, continua arrumando confusão. Fica para nós a profecia de Azarias, que o Senhor estará conosco enquanto estivermos com Ele. E se nós buscarmos o Senhor estando com Ele, nós o acharemos. Irmãos, a palavra não é dura, a palavra é de benção. Aqui o rei juntou o povo, fez sacrifício e adorou a Deus. Adore ao teu Senhor. Como que eu adoro? Ao invés de você fazer aquilo que não seja agradável ao Senhor, coloca um relógio de oração para você. E o que você vai pedir na oração? Não pede nada, só agradece. Porque se Deus está falando com você, está falando comigo, nós somos bem-aventurados já. Vai agradecendo ao Senhor, e o Senhor vai limpando. Quanto mais você derramar a tua alegria em ser um servo, uma serva de Deus, o Senhor abençoará você, te dará caminhos novos, elucidará as confusões que tem na sua mente. Você irá enxergar que muitos dos problemas que nós enfrentamos são conflitos que nós criamos, nós mesmos. Busque, esteja com o Senhor, dedique-se a agradar a Deus e o Senhor se agradará em estar contigo e te ajudar e te abençoar. Vamos, irmãos, confiar nessa palavra e que toda perturbação, toda guerra que estamos envolvidos, o Senhor trará um tempo de paz para nós. A igreja crê. Você crê que a tua prova está no fim? Você crê que a água amarga vai ser doce? Você crê que aquela comida sem sal, aquela comida fria, que já está com gosto ruim, o Senhor vai transformar numa comida agradável? As coisas se tornarão agradáveis na sua vida. Basta que você esteja com o Senhor, com a sua mente dedicada em agradar a Deus. Dentro da tua casa, dentro do teu coração, o Senhor fará imperar a paz e prosperará os teus caminhos. Confiemos na palavra, sigamos a orientação que o Senhor tem nos dado nessa manhã. E que por tudo, irmãos, nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre e em eterno louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, irmãos, agradecer ao Senhor com oração por esse culto, por essa palavra, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti somos gratos, Senhor, nesta oração, pelo culto que Tu tem nos preparado nesta manhã. Graças Te damos, Senhor, pelos hinos cantados, pela oração que Tu tem dado à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da Tua glória. Graças Te damos, Senhor eterno, por todo o andamento do culto, maiormente pela Tua santa e bendita palavra. Esteja conosco, Senhor. Sê conosco, permita que possamos estar contigo, te buscar, te agradar, te louvar, te glorificar, ter somente a nossa adoração a Ti, e temos certeza, Senhor, que a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, se cumprirá no meio de nós. Graças Te damos por tudo, dê a nós um dia abençoado, uma semana abençoada, e converta, Senhor eterno, as águas amargas em doce, pelo amor do Teu santo nome. Graças damos a Ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome amado de Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. Nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, amados irmãos, vamos cantar o hino 3, 4, 5.
Deus, glória ao Senhor. Também, amados irmãos, nos últimos dias tenho conversado com diversos servos de Deus e um irmão em especial, irmão Wagner, ancião na Bahia, em Feira de Santana, ancião da Congregação Cristã Apostólica, CCA. Irmão, conversamos a respeito da obra de Deus, do bom andamento, de tudo o que tem acontecido naquela região. E esse irmão pediu encarecidamente as nossas orações e também pediu que transmitisse a todos vós a saudação com a santa paz de Deus. Amém. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão desse santo culto, os conselhos e as profecias da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.